Rafael Costa Aliado, mentor de negócios e homem íntegro que estende a mão para Beatriz nos momentos mais sombrios. Ele revela friamente que roubou todas as economias da família e a deixa na miséria absoluta no meio da noite fria. Ela encontra abrigo temporário em uma pequena igreja comunitária onde jura reconstruir sua dignidade com fé. Enquanto isso, Beatriz consegue seu primeiro emprego humilde limpando uma pequena panificadora de bairro. Beatriz passa no teste de integridade ao devolver uma grande quantia em dinheiro encontrada no chão. Ele desconta sua fúria em Camila Santos, iniciando uma severa crise de desconfiança mútua entre o casal de vilões. Ela aceita o desafio com humildade e começa a modernizar os processos da panificadora, expandindo as vendas. Beatriz lidera o lançamento de um novo produto que se torna um sucesso absoluto em toda a cidade. Beatriz mantém a postura firme e responde com palavras de sabedoria que deixam o vilão desconfortável. Lucas Oliveira afunda ainda mais em dívidas com agiotas perigosos após fracassar em um investimento de alto risco. Lucas observa tudo de longe com os olhos cheios de ódio e jura destruir a reputação dela naquela mesma noite. Ele é surpreendido por um vigia noturno e precisa fugir às pressas, deixando pistas cruciais no local do crime. Beatriz ora por proteção e decide focar suas energias no crescimento de sua comunidade de funcionários. O cerco começa a se fechar rapidamente ao redor do vilão, que agora vive escondido em ruínas. Beatriz mantém a calma e colabora com os detetives para armar uma emboscada definitiva contra o criminoso. A justiça divina se cumpre plenamente, restaurando a paz e a prosperidade na vida da protagonista. Um maço de papéis timbrados riscou o ar pesado da sala e atingiu violentamente o tampo de vidro da mesa de jantar. Os documentos se espalharam de forma desordenada, revelando letras garrafais que decretavam o fim imediato de uma união de quase uma década. O impacto seco do papel contra o vidro ecoou pelas paredes do apartamento como o prenúncio de uma tempestade devastadora. Uma risada fria e calculada preencheu o silêncio que se seguiu, quebrando o resto de dignidade que ainda restava naquele ambiente familiar. As mãos daquela mulher tremeram intensamente enquanto ela tentava juntar as folhas espalhadas diante de seus olhos embaçados pelo choro. O suor frio escorria por sua testa e seu peito subia e descia em um ritmo frenético, reflexo do choque profundo que paralisava seus movimentos. Ela olhou para a aliança de ouro em seu dedo esquerdo, sentindo como se aquele metal precioso tivesse se transformado em uma brasa ardente. Seus lábios se moveram em silêncio, buscando forças em sua fé interior para não desabar completamente no chão frio da sala de estar. Lucas Oliveira cruzou os braços com um sorriso de escárnio no rosto, observando o desespero absoluto da mulher com quem compartilhou a vida. Ele ajeitou o terno sob medida e deu um passo à frente, demonstrando total ausência de remorso ou compaixão por seus atos destrutivos. Suas palavras saíram como lâminas afiadas, determinando que aquela casa não pertencia mais ao casal e que ela deveria sair imediatamente dali. O homem explicou detalhadamente como transferiu cada centavo das contas bancárias conjuntas para um fundo privado inacessível em seu próprio nome. Beatriz Silva recolheu os papéis contra o peito como se tentasse se proteger de uma agressão física iminente enquanto processava a traição. Ela olhou nos olhos daquele homem que jurou amar, lá na saúde e na doença, percebendo que estava diante de um completo desconhecido egoísta. A jovem empresária que antes gerenciava as finanças do lar com extrema dedicação, agora se via reduzida a uma completa indigente sem teto. Suas economias de uma vida de trabalho duro na produção de pão de queijo artesanal tinham sumido em um piscar de olhos. O relógio de parede badalou 2 vezes na madrugada, indicando que o tempo de tolerância daquele homem cruel havia chegado ao fim definitivo. Lucas caminhou até a porta de entrada e a abriu de par em par, apontando para o corredor escuro do edifício residencial de luxo. Ele afirmou que Camila Santos já estava a caminho para assumir o controle total daquele imóvel e de todos os bens restantes. A humilhação era completa e desenhada para destruir não apenas o patrimônio, mas também a estrutura psicológica daquela esposa dedicada. Beatriz levantou-se lentamente, segurando uma única mala de lona, onde conseguiu colocar algumas peças de roupa e sua Bíblia de estimação. Ela caminhou com passos pesados em direção à saída, sem olhar para trás, para não dar ao vilão o prazer de ver seu rosto totalmente destruído. Ao passar pela porta, ela sentiu o vento gélido da noite de São Paulo tocar sua pele, trazendo uma sensação de desamparo absoluto.
O som da porta sendo fechada com força às suas costas selou o início do período mais sombrio e desafiador de sua existência. A caminhada pelas calçadas desertas da metrópole parecia não ter fim enquanto as lágrimas lavavam o rosto pálido daquela mulher de fé. Beatriz apertava a mala contra o corpo buscando o calor humano em meio à solidão de uma cidade que nunca dorme, mas ignora os caídos. Ela lembrava de cada madrugada, acordando cedo para assar os produtos que garantiram o sustento e o crescimento financeiro daquele marido ingrato. Toda a riqueza construída sobre o suor dela agora servia para bancar os luxos de um homem traidor e de sua amante ambiciosa. As luzes dos postes de iluminação pública criavam sombras longas que pareciam perseguir Beatriz a cada esquina que ela dobrava sem rumo. Suas pernas começaram a fraquejar devido ao cansaço físico extremo e ao peso emocional de carregar o fardo de uma injustiça tão monumental. Ela avistou ao longe a silhueta de uma pequena construção antiga com uma cruz iluminada no topo brilhando discretamente na escuridão. Um sentimento forte em seu coração a impulsionou a caminhar mais rápido em direção àquele refúgio que parecia esperar por sua chegada. Beatriz subiu os degraus de pedra da igreja comunitária e empurrou as portas de madeira pesada, encontrando um ambiente silencioso e acolhedor. O aroma suave de velas e incenso trouxe um alívio imediato para sua mente atribulada, fazendo-a cair de joelhos logo na entrada do templo. Ela derramou sua alma em uma prece silenciosa, clamando por justiça divina e por uma direção clara para reconstruir sua vida despedaçada. Naquele momento de dor extrema, ela tomou uma decisão firme de que não aceitaria a derrota imposta por Lucas Oliveira. Um barulho de passos lentos ecoou pelo corredor central da igreja, chamando a atenção de Beatriz, que ainda chorava de joelhos no chão. Uma figura alta, segurando um candeeiro antigo, aproximou-se calmamente, revelando traços faciais de um homem maduro e de olhar profundamente sereno. O desconhecido estendeu a mão direita em um gesto de puro acolhimento, enquanto seus olhos transmitiam uma paz que Beatriz não sentia há muito tempo. Ela hesitou por um segundo antes de aceitar o apoio daquele homem que parecia ter surgido como uma resposta direta às suas orações mais sinceras. Rafael Costa segurou a mão trêmula daquela mulher com firmeza e a ajudou a se levantar do chão frio da paróquia. O homem de cabelos grisalhos e terno, alinhado, recolheu a mala de lona com delicadeza, demonstrando um respeito que ela não recebia há muito tempo. Ele se apresentou como um dos benfeitores daquela pequena comunidade e explicou que costumava passar no local tarde da noite para garantir que tudo estivesse em ordem. Suas palavras calmas funcionaram como um bálsamo temporário para o coração ferido de Beatriz Silva, que mal conseguia formular uma frase completa devido ao cansaço. Beatriz aceitou o copo de água morna oferecido pelo homem e sentou-se em um dos bancos de madeira da nave central da igreja. Ela começou a relatar os acontecimentos trágicos daquela madrugada, omitindo alguns detalhes mais dolorosos, mas deixando clara a rasteira financeira sofrida. O empresário ouviu todo o desabafo sem emitir nenhum julgamento precipitado, apenas balançando a cabeça em sinal de profunda indignação com a crueldade humana. Rafael conhecia bem o mundo dos negócios e sabia perfeitamente como homens gananciosos costumavam usar de artifícios legais para destruir seus parceiros. O silêncio do templo foi quebrado pelo som distante dos trovões que anunciavam uma forte tempestade sobre a cidade de São Paulo. Rafael olhou para a jovem e garantiu que ela não passaria o resto daquela noite desprotegida no meio da rua escura. Ele ofereceu um quarto de hóspedes na casa paroquial, anexa ao prédio principal, onde ela poderia descansar o corpo e a mente exausta. Beatriz agradeceu a generosidade com lágrimas nos olhos, enxergando naquela ajuda inesperada uma resposta clara da justiça divina para o seu desespero. A manhã seguinte começou cinzenta e fria, refletindo o estado de espírito daquela esposa que acabara de perder tudo o que construíra. Beatriz acordou cedo e usou o banheiro simples para lavar o rosto e tentar apagar as marcas físicas de uma noite inteira de choro. Ela abriu sua Bíblia de estimação e leu uma passagem sobre a restauração dos humilhados, ganhando forças renovadas para enfrentar o primeiro dia de sua nova realidade. A determinação começou a ocupar o espaço antes dominado pelo medo e pela sensação de impotência absoluta diante do golpe. Rafael Costa aguardava Beatriz na cozinha comunitária com uma mesa simples de café da manhã, contendo pão de queijo fresco e café quente. Ele explicou que possuía uma rede de panificadoras tradicionais na região e que sempre precisava de pessoas de extrema confiança para o trabalho duro.
O homem fez uma proposta de emprego inicial na área de limpeza e organização de uma das unidades menores localizada no centro da capital. Beatriz aceitou o desafio imediatamente sem hesitar, pois sabia que o trabalho digno seria o primeiro passo fundamental para sua reconstrução. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas Oliveira acordava em sua cama de casal espaçosa ao lado de sua nova parceira de golpes. O homem de negócios arrogante caminhou até a janela do apartamento de luxo e contemplou a vista panorâmica, sentindo-se o dono absoluto do destino. Ele acreditava piamente que Beatriz Silva jamais conseguiria se reerguer da miséria e que passaria o resto dos dias lamentando a derrota. Moradora. Lucas concordava com todas as exigências, rindo da facilidade com que conseguiram passar a perna na justiça e na contabilidade da antiga empresa. Eles acreditavam que o dinheiro roubado seria suficiente para garantir uma vida de ostentação e festas de gala nos círculos sociais mais exclusivos da alta sociedade paulista. A ganância cegava os dois vilões para os riscos iminentes que toda fortuna construída sobre a dor alheia costuma carregar. Beatriz Silva chegou à panificadora de Rafael exatamente no horário, combinado, vestindo uma roupa simples e com os cabelos presos firmemente. Ela pegou o esfregão e os produtos de limpeza, começando o trabalho com uma dedicação que chamou a atenção imediata dos outros funcionários do local. A ex-empresária não sentia vergonha daquela função humilde, pois entendia que cada gota de suor derramada ali era um tijolo na construção de sua liberdade. Ela observava atentamente o funcionamento do maquinário e a qualidade dos ingredientes usados na produção diária. O dono do estabelecimento passava frequentemente pelo salão de vendas e notava como Beatriz transformava o ambiente com seu capricho incomum. Os balcões de vidro brilhavam como novos e o aroma dos pães parecia ainda mais convidativo sob a gestão silenciosa daquela nova colaboradora. Rafael percebeu que havia algo diferenciado naquela mulher e decidiu que realizaria um teste definitivo para avaliar o nível real de sua integridade moral. Ele preparou uma situação específica que colocaria à prova a honestidade daquela funcionária que viera do nada. No final do expediente daquela sexta-feira, Rafael deixou cair propositalmente um envelope pardo contendo uma quantia expressiva em dinheiro vivo perto do estoque. Beatriz caminhava em direção ao armário de ferramentas quando avistou o pacote de papel jogado no chão escuro entre as caixas de farinha. Ela recolheu o objeto e sentiu o volume das notas de R$ 100, percebendo imediatamente que aquele valor resolveria todas as suas dívidas imediatas. A tentação piscou diante de seus olhos por um breve segundo, testando a solidez de seus princípios mais profundos. Beatriz Silva segurou o envelope pardo contra o peito por alguns segundos, enquanto seu coração batia acelerado dentro do peito. Ela olhou para os lados, percebendo que a área do estoque estava completamente vazia e que ninguém havia testemunhado o momento em que recolhera aquele pacote do chão. O peso daquela quantia em dinheiro vivo representava a solução imediata para alugar um pequeno quarto e comprar mantimentos básicos sem depender da caridade alheia. No entanto, as palavras de sua avó sobre manter as mãos limpas e a consciência tranquila falaram mais alto do que a necessidade urgente que a cercava. A funcionária caminhou com passos firmes em direção ao escritório central da panificadora, sem abrir o envelope para contar as notas que recheavam sua rede de lojas. Beatriz colocou o pacote diretamente sobre a mesa de vidro, chamando a atenção imediata do empresário, que fingiu surpresa ao ver o objeto. Ela explicou detalhadamente o local exato onde encontrara o dinheiro e pediu que o proprietário guardasse o valor com segurança. Rafael Costa abriu um sorriso sincero e levantou-se da cadeira de couro, estendendo a mão para parabenizar aquela mulher pela atitude exemplar. Ele confessou que muitos funcionários do passado falharam naquela mesma situação, demonstrando que a ganância costumava corromper os corações mais necessitados de apoio. A integridade inabalável de Beatriz garantiu a ela não apenas a admiração do chefe, mas também a certeza de novos caminhos. Enquanto isso, em um restaurante requintado localizado nos Jardins Lucas Oliveira, debruçava-se sobre o menu de vinhos importados com um ar de extrema superioridade. Ele gesticulava para os garçons de forma ríspida, exigindo o melhor atendimento disponível para impressionar Camila Santos, que ostentava joias novas no pescoço. O casal de vilões brindava ao sucesso do primeiro fechamento de mês da nova empresa que fundaram utilizando o capital roubado de Beatriz.
Eles gastavam sem qualquer tipo de moderação, acreditando que a fonte de recursos nunca secaria e que o passado jamais bateria à porta. Camila Santos deu uma colherada em sua sobremesa sofisticada e comentou em tom debochado sobre o paradeiro da ex-esposa do parceiro criminoso. Lucas deu uma risada alta e afirmou que Beatriz provavelmente estaria morando de favor na casa de parentes distantes ou limpando o chão de algum comércio suburbano. O homem de negócios não demonstrava o menor sinal de arrependimento por ter deixado a mulher na miséria absoluta no meio da madrugada fria de São Paulo. Ele focava seus pensamentos apenas em expandir sua influência no mercado financeiro e comprar um automóvel importado no próximo final de semana. No dia seguinte, na panificadora, Rafael Costa chamou Beatriz para uma conversa reservada na sala de reuniões e apresentou uma nova proposta de trabalho. Ele explicou que observava o cuidado dela com a higiene e a organização da loja e decidira transferi-la para o setor de atendimento e controle de qualidade. Beatriz recebeu a notícia com profunda gratidão e aceitou o aumento salarial, sabendo que aquilo mudaria o rumo de sua sobrevivência na Capital. Ela comprou um caderno pequeno e começou a anotar todas as receitas tradicionais que via os padeiros preparando diariamente no forno. A rotina na loja era intensa e Beatriz se destacava ao sugerir pequenas mudanças na exposição dos doces artesanais e dos salgados na vitrine principal. Os clientes começaram a elogiar a nova disposição dos produtos e o faturamento daquela unidade registrou um crescimento notável em apenas 2 semanas de mudanças. Rafael Costa percebia o talento nato daquela mulher para os negócios e começou a confiar a ela chaves importantes e segredos da administração interna. A dedicação integral ao trabalho servia também como uma terapia para afastar os pensamentos tristes sobre a traição. O sucesso da unidade começou a incomodar a concorrência local, que não entendia como uma simples panificadora de bairro conseguia atrair tanta clientela nova. Beatriz passava as tardes coordenando o atendimento e garantindo que cada pão de queijo saísse do forno, mantendo o padrão de excelência exigido. Ela não imaginava que sua ascensão rápida chamaria a atenção de pessoas ligadas ao seu passado sombrio que frequentavam aquela região da cidade. O destino parecia tecer fios invisíveis para colocar os antigos adversários frente a frente no momento mais inesperado daquela. O final da tarde de quinta-feira trouxe um movimento incomum de clientes, e a loja permaneceu lotada até o horário de encerramento das atividades. Beatriz conferia o fechamento do caixa eletrônico com extrema atenção quando ouviu o som do sino da porta de entrada anunciando a chegada de um último visitante. Ela levantou os olhos do monitor de computação e sentiu o sangue congelar nas veias ao avistar a silhueta imponente que passava pela soleira. Uma risada familiar ecoou pelo ambiente silencioso, fazendo a caneta cair de sua mão diretamente sobre o balcão de mármore polido. Lucas Oliveira bateu as mãos espalmadas contra o balcão de mármore, fazendo as moedas do caixa tremerem dentro das divisórias de plástico. O homem vestia um terno de linho claro e exibia um relógio de ouro maciço no pulso esquerdo que brilhava sob a luz fluorescente da panificadora. Ele olhou para a ex-esposa com uma expressão misturada de surpresa e profundo desprezo, rindo da situação de forma audível. O vilão havia entrado no estabelecimento apenas para comprar um maço de cigarros importados, sem imaginar que encontraria a mulher que expulsara de... Beatriz Silva recolheu a caneta caída no chão e endireitou a postura, mantendo os olhos fixos nas feições arrogantes daquele homem cruel. O suor frio brotou em suas mãos, mas ela se recusou a demonstrar qualquer sinal de fraqueza física diante do agressor. Ela respirou fundo, buscando a serenidade necessária em suas orações silenciosas para não deixar que as lembranças daquela madrugada dolorosa afetassem sua dignidade. A funcionária puxou a gaveta do equipamento eletrônico e perguntou o valor exato do produto com uma voz firme e totalmente controlada. Lucas deu 2 passos para trás, cruzando os braços sobre o peito, enquanto analisava o uniforme simples que a ex-mulher vestia com orgulho. Ele comentou em tom sarcástico que o destino dela havia sido exatamente aquele que ele previra na noite do despejo violento. O empresário corrupto afirmou que as economias roubadas da antiga empresa familiar agora financiavam investimentos imobiliários de alto padrão em bairros nobres da capital. Ele retirou uma nota de R$ 100 da carteira de couro legítimo e a jogou sobre o balcão, dizendo para ela guardar o troco. Como esmola.
Camila Santos empurrou a porta de vidro da loja, fazendo o pequeno sino de latão ecoar novamente pelo salão de vendas agora silencioso. A cúmplice do golpe usava um vestido vermelho de grife e segurava uma bolsa importada que combinava com as joias caras que exibia no pescoço. Ela caminhou com passos rápidos até o companheiro reclamando da demora e parou abruptamente ao reconhecer o rosto da mulher do outro lado. O sorriso de escárnio surgiu imediatamente nos lábios pintados da amante que começou a tecer comentários maldosos sobre o trabalho humilde. Beatriz Silva registrou a venda no sistema de computação, com movimentos precisos ignorando completamente as provocações baratas daquele casal de criminosos. Ela separou as moedas do troco exato e colocou o dinheiro sobre o mármore junto com o cupom fiscal impresso de forma organizada. A atendente olhou diretamente nos olhos de Camila e declarou que o trabalho honesto nunca seria motivo de vergonha para quem mantém a alma limpa. Suas palavras calmas continham uma força moral tão evidente que o sorriso debochado da rival desapareceu por alguns instantes. Lucas Oliveira puxou a companheira pelo braço com rispidez incomum, tentando recuperar a sensação de controle absoluto sobre aquela situação inesperada. Ele guardou o produto no bolso do paletó e garantiu que o sucesso deles continuaria crescendo, enquanto Beatriz afundaria na obscuridade do subúrbio. O casal virou as costas e caminhou em direção à saída da loja, pisando com força sobre o piso de cerâmica limpo. O som dos saltos altos de Camila, batendo contra o chão, parecia uma contagem regressiva para os novos conflitos que o destino preparava. Rafael Costa abriu a porta do escritório nos fundos da panificadora e caminhou até o balcão principal após presenciar toda a cena criminosa. O proprietário do negócio colocou a mão no ombro de sua funcionária, demonstrando total solidariedade e admiração pela postura impecável que ela mantivera. Ele explicou que conhecia os antecedentes financeiros de Lucas e que vinha acompanhando os passos suspeitos daquela nova construtora de fachada. O mentor de negócios garantiu que a integridade de Beatriz seria recompensada de forma grandiosa em um futuro muito mais próximo do que os inimigos imaginavam. O empresário revelou que pretendia expandir as operações da marca, abrindo uma nova filial de grande porte em um centro comercial movimentado da Zona Sul. Rafael fez o convite formal para que Beatriz assumisse o cargo de gerente-geral dessa nova unidade com autonomia para contratar funcionários de sua confiança. A jovem aceitou a promoção com o coração cheio de esperança, percebendo que as portas do recomeço estavam se abrindo de forma legítima. Ela prometeu aplicar todo o seu conhecimento técnico em panificação para tornar a nova loja um modelo de sucesso financeiro. Enquanto isso, na sede da construtora de fachada, Lucas Oliveira encarava uma pilha de notificações fiscais e avisos de cobrança sobre sua mesa de trabalho. O homem de negócios percebeu que as contas da empresa apresentavam um rombo financeiro preocupante devido aos desvios secretos que vinham ocorrendo. Ele chamou o contador particular com urgência, exigindo explicações detalhadas sobre o sumiço de uma quantia expressiva de dinheiro vivo. A desconfiança começou a minar a relação entre os cúmplices do golpe que antes comemoravam o sucesso do crime. Camila Santos entrou na sala presidencial sem bater na porta, segurando um extrato bancário impresso que mostrava o bloqueio judicial de uma das contas principais. As autoridades federais haviam iniciado uma auditoria detalhada sobre as transações recentes da construtora após receberem uma denúncia anônima substancial. O casal começou a discutir calorosamente, trocando acusações graves sobre quem teria cometido o erro contábil que colocara o esquema em risco total. A ganância que os unira no passado agora se transformava na arma principal de destruição mútua. No dia seguinte, Beatriz Silva chegou ao local da nova filial, vestindo um terno social elegante oferecido pela empresa para sua nova função de liderança. Ela começou a supervisionar a instalação das máquinas de panificação modernas e o treinamento da equipe de atendentes contratada na vizinhança. A nova gerente coordenou o estoque de ingredientes, garantindo que as receitas tradicionais mantivessem o sabor autêntico que conquistava os clientes antigos. O movimento de abertura da loja atraiu a atenção da imprensa especializada em gastronomia da capital paulista. A inauguração foi um sucesso absoluto, com filas dobrando a esquina e os produtos se esgotando poucas horas após a abertura dos portões principais. Beatriz observava o salão lotado, sentindo uma gratidão imensa por ter suportado as provações mais severas sem perder a fé em seus princípios.
Ela conversava com os novos parceiros comerciais quando seu telefone celular começou a tocar insistentemente, exibindo um número privado na tela, iluminada. A jovem caminhou até um canto reservado do estoque e atendeu a ligação escutando uma respiração pesada do outro lado da linha. A respiração pesada do outro lado da linha telefônica fez o corpo de Beatriz Silva enrijecer instantaneamente no canto escuro do estoque da nova filial. O barulho festivo do salão de vendas parecia ter sumido de seus ouvidos, substituído por um zumbido contínuo que aumentava a tensão naquele espaço restrito. Uma voz rouca e carregada de rancor pronunciou seu nome lentamente, revelando-se de imediato como a de Lucas Oliveira. O ex-marido não usava mais o tom superior de antes, mas sim uma agressividade desesperada, exigindo saber se ela estava por trás das denúncias. Beatriz Silva afastou o aparelho do ouvido por um breve segundo para recuperar o fôlego, mantendo os olhos fixos nas caixas de farinha empilhadas organizadamente. Ela apertou os dedos contra a capa de plástico do celular, recusando-se a ceder ao pânico que o vilão tentava instaurar com suas ameaças veladas. Com a voz firme e desprovida de qualquer hesitação, ela declarou que as consequências dos atos criminosos dele eram fruto exclusivo de suas próprias escolhas erradas. A gerente-geral desligou o telefone sem dar tempo para réplicas, encerrando a chamada de forma abrupta. Lucas Oliveira arremessou o aparelho celular contra a parede de seu escritório de luxo, estilhaçando a tela de vidro em dezenas de pedaços pequenos. O homem andava de um lado para o outro, com a gravata frouxa e o suor destruindo o alinhamento de seu cabelo outrora impecável. A situação financeira de sua construtora de fachada havia entrado em um colapso irreversível após o congelamento das contas bancárias principais pelas autoridades federais. Ele sabia que a falta de capital de giro significava a falência imediata de todos os seus projetos imobiliários ambiciosos. Camila Santos entrou no recinto pisando forte, segurando uma pasta cheia de relatórios de auditoria que apontavam desvios severos nas contas internas da empresa. A cúmplice do golpe não exibia mais a tranquilidade cínica que costumava ostentar nos restaurantes caros da capital paulista. Ela acusou Lucas diretamente de incompetência administrativa, alegando que a ganância dele havia colocado em risco todo o patrimônio que roubaram juntos. A discussão entre os dois criminosos escalou rapidamente, com gritos que ecoavam pelos corredores vazios do andar presidencial da companhia. Beatriz Silva guardou o telefone no bolso de seu paletó social e respirou fundo antes de retornar para o salão principal da nova loja em expansão. Ela cruzou a porta de isolamento e foi recebida pelos aplausos calorosos de uma equipe de funcionários orgulhosos do sucesso da inauguração. Rafael Costa aproximou-se segurando 2 taças de suco natural de açaí, parabenizando a nova sócia-gerente pelo desempenho espetacular nas primeiras horas de funcionamento. A jovem empresária sorriu com sinceridade, decidindo que nenhuma sombra do passado estragaria o brilho daquela conquista. O movimento na panificadora permaneceu intenso durante toda a tarde, com clientes elogiando a textura perfeita do pão de queijo e dos doces artesanais expostos. Beatriz coordenava as reposições com maestria, demonstrando uma liderança humanizada que motivava cada colaborador a dar o seu melhor no atendimento. Rafael observava a dinâmica de longe, confirmando que sua decisão de apostar na integridade daquela mulher havia sido o melhor investimento empresarial do ano. O faturamento daquela única tarde superou todas as metas projetadas pelos analistas de mercado da rede. Ao cair da noite, as luzes da fachada da loja na Zona Sul projetavam um brilho dourado sobre a calçada limpa e bem movimentada. Beatriz sentou-se à mesa do escritório para assinar os primeiros contratos de fornecimento de longo prazo com produtores de laticínios do interior do estado. Ela analisava cada cláusula com a atenção de quem aprendeu o valor de proteger os próprios direitos e o patrimônio construído com honestidade. O crescimento profissional dela representava uma muralha sólida contra as tentativas de intimidação que vinham da construtora falida de Lucas. Enquanto isso, em um bairro industrial isolado de São Paulo, Lucas Oliveira estacionava seu automóvel importado perto de um galpão abandonado e escuro. O vilão havia agendado um encontro clandestino com um agiota perigoso da região, buscando uma linha de crédito emergencial para salvar seus negócios da ruína total. Ele caminhou entre os escombros com as mãos nos bolsos do paletó, sentindo o peso do ambiente hostil que agora era obrigado a
frequentar devido ao desespero. A arrogância do empresário desaparecia à medida que ele se aprofundava naquele submundo financeiro. Camila Santos, por sua vez, permanecia no apartamento de luxo recolhendo secretamente as joias de ouro e os relógios caros guardados no cofre principal da suíte. A mulher ambiciosa percebeu que o navio de Lucas estava afundando rapidamente e decidiu preparar sua própria rota de fuga antes ocultos para uma conta em um paraíso fiscal no exterior. A traição mútua selava o destino daquela parceria criminosa. No final do expediente daquela segunda-feira promissora, Beatriz Silva ajudava os últimos funcionários a trancar as portas de vidro temperado da panificadora Modelo. Ela caminhou em direção ao estacionamento privativo dos funcionários, sentindo o vento fresco da noite trazer uma sensação gratificante de dever cumprido. A jovem olhou para o céu estrelado e fez uma oração de agradecimento pela proteção recebida e pela força que a guiara até ali. Ela abriu a porta de seu carro recém-adquirido, pronta para retornar ao lar temporário que Rafael arrumara. Beatriz girou a chave na ignição do veículo e acendeu os faróis, iluminando a saída estreita que dava acesso para a avenida principal do bairro. Uma caminhonete preta com os vidros totalmente escurecidos avançou de forma abrupta e parou atravessada na pista, bloqueando completamente a passagem do carro da gerente. O coração de Beatriz deu um salto violento dentro do peito enquanto ela tentava engatar a marcha ré para escapar daquela emboscada iminente. A porta do motorista do veículo utilitário abriu-se lentamente, revelando a silhueta de um homem segurando um objeto pesado. Beatriz Silva engatou a marcha ré com força e pisou no acelerador, fazendo os pneus do veículo cantarem no asfalto liso do estacionamento privativo. O som estridente da manobra desesperada quebrou o silêncio da noite, enquanto os faróis iluminavam a silhueta do homem, que avançava a passos rápidos. O motor do carro rugiu e a traseira colidiu levemente contra uma caçamba de entulho, dando à gerente o espaço necessário para desviar da caminhonete atravessada. Ela girou o volante com precisão cirúrgica e arrancou em direção à avenida principal, deixando o perseguidor para trás na escuridão. A caminhonete preta tentou iniciar uma perseguição pelas ruas da Zona Sul, mas a movimentação intensa do trânsito paulista jogou a favor da fuga da jovem empresária. Beatriz dirigiu com o coração batendo na garganta e os dedos colados ao volante até avistar a fachada iluminada de uma delegacia das autoridades de segurança. O suor frio escorria por suas têmporas enquanto ela tentava acalmar a respiração para relatar a tentativa de ligação telefônica. As autoridades colheram as imagens das câmeras de segurança do circuito interno da panificadora para identificar a placa da caminhonete utilitária envolvida na ação. Beatriz Silva assinou o boletim de ocorrência com a mão ainda trêmula, mas sentindo que a lei começava a erguer uma barreira protetora contra os abusos de seu ex-marido. Ela sabia que a derrocada financeira estava transformando o vilão em um elemento. Rafael Costa chegou ao distrito policial 30 minutos após receber uma mensagem de texto urgente enviada pela sua nova sócia de negócios em expansão. O empresário maduro demonstrou profunda preocupação com a integridade física de Beatriz e providenciou imediatamente uma equipe de segurança particular para acompanhá-la. Ele garantiu que a panificadora Modelo receberia reforço na vigilância 24 horas por dia para evitar qualquer tipo de sabotagem dos concorrentes. O mentor de negócios acalmou a jovem, garantindo que a justiça dos homens seria tão implacável quanto a divina. Enquanto isso, na mansão luxuosa que servia de quartel-general para os golpes, Lucas Oliveira descontava sua fúria quebrando os copos de cristal sobre o piso. O capanga contratado por ele havia falhado na missão de confiscar os documentos contábeis que ligavam a construtora de fachada aos desvios da antiga empresa. O homem de negócios corrupto percebeu que o cerco estava se fechando de forma irreversível e que as opções de fuga diminuíam a cada hora. Ele tentou acessar a conta bancária reserva através do computador portátil, mas deparou-se com uma mensagem de erro de senha inválida. Camila Santos assistia à cena do canto da sala com um sorriso cínico escondido atrás de sua xícara de porcelana importada, cheia de chá importado. A cúmplice do golpe já havia transferido a totalidade dos fundos ocultos para uma conta nominal aberta em um paraíso fiscal nas Ilhas Caribenhas. Ela aguardava apenas o momento exato para pegar o voo internacional que havia reservado utilizando um passaporte com cidadania europeia recém-emitido. A mulher ambiciosa não possuía a menor intenção de afundar junto com Lucas nos processos judiciais que avançavam na vara criminal.
No dia seguinte, Beatriz Silva retornou ao escritório central da rede com uma determinação que surpreendeu todos os colaboradores da administração interna. Ela recusou-se a se isolar em casa por medo e assumiu a liderança direta do desenvolvimento de uma nova linha de pães artesanais de fermentação natural. A gerente passou a manhã inteira no laboratório de panificação, ajustando os níveis de umidade da massa e testando os tempos de forno das primeiras fornadas. O foco total no trabalho funcionava como um escudo mental contra a ansiedade gerada pela perseguição. O lançamento dos novos produtos artesanais gerou um impacto imediato no mercado gastronômico, elevando o faturamento da marca para patamares nunca antes registrados na história da rede. Rafael Costa promoveu Beatriz para o cargo de diretora de operações de todas as unidades franqueadas, reconhecendo sua competência excepcional na gestão de processos. A jovem, humilhada no passado agora, assinava os contra-cheques de dezenas de famílias que dependiam diretamente do sucesso de sua administração limpa. Sua fé na colheita do bem mostrava-se verdadeira a cada nova conquista profissional. A Auditoria Federal concluiu o relatório final sobre os crimes fiscais cometidos pela construtora de fachada de Lucas Oliveira, apontando fraudes bilionárias. Os peritos criminais descobriram que o desvio original praticado contra o patrimônio de Beatriz fora o estopim para uma engrenagem muito maior de lavagem de dinheiro. O juiz responsável pelo caso assinou os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra os diretores da Prociácio, organização criminosa. As viaturas da Polícia Federal deixaram a superintendência no início da tarde de sexta-feira com sirenes desligadas. Lucas Oliveira caminhava de um lado para o outro no saguão de embarque executivo do Aeroporto Internacional, segurando uma pasta executiva cheia de dinheiro vivo de agiotas. Ele olhava para o relógio de pulso de forma insistente, esperando por Camila Santos, que havia prometido encontrá-lo ali para a fuga definitiva do país. O painel eletrônico anunciou a última chamada para o voo com destino a Zurique, fazendo o suor escorrer pelo pescoço do empresário falido. Ele puxou o celular do bolso para fazer uma ligação de cobrança, mas parou abruptamente ao notar 3 homens de terno escuro, avançando em sua direção. Lucas Oliveira recuou um passo instintivamente, enquanto sua mão direita soltava a alça da pasta executiva, cheia de dinheiro vivo de agiota sobre o piso de granito polido do saguão do aeroporto. Os 3 homens de terno escuro aceleraram o passo e se posicionaram estrategicamente ao redor do empresário falido, impedindo qualquer tentativa de fuga em direção aos portões de embarque internacional. O líder do grupo retirou um distintivo metálico do bolso interno do paletó e apresentou o mandado de prisão preventiva emitido pelo juiz da Vara Criminal Federal. A arrogância que antes definia o semblante do vilão desmoronou por completo, dando lugar a uma palidez cadavérica sob os refletores potentes do... Lucas tentou balbuciar alguma justificativa legal, citando seus advogados influentes, mas sua voz sumiu quando os policiais federais recolheram a pasta com os recursos clandestinos e prenderam as algemas de aço em seus pulsos. Ele olhou desesperadamente ao redor, buscando a silhueta de Camila Santos, no meio da multidão de passageiros, percebendo tardiamente que fora enganado pela própria cúmplice de seus golpes financeiros. A mulher ambiciosa nunca teve a intenção de embarcar naquele voo com ele, usando o pânico do companheiro como cortina de fumaça para garantir sua própria escapatória com as joias ocultas. O criminoso foi conduzido de cabeça baixa pelos corredores internos, sob os olhares atentos das testemunhas. Enquanto a prisão de Lucas se consolidava no Aeroporto Internacional, Beatriz Silva liderava uma reunião estratégica na sede administrativa da rede de panificadoras, cercada por novos investidores. A recém-empossada diretora de operações apresentava gráficos detalhados que comprovavam a viabilidade, com um sorriso de satisfação indisfarçável, orgulhoso da evolução profissional da mulher que acolhera em sua paróquia numa noite de inverno. A competência dela na gestão de pessoas transformara o clima organizacional da marca em um modelo de excelência setorial. Beatriz Silva utilizava sua história de superação como combustível para desenhar políticas de valorização dos funcionários mais humildes, criando bolsas de estudos para os jovens padeiros e atendentes das lojas. Ela entendia perfeitamente as dificuldades de quem começa do absoluto nada e fazia questão de garantir que a empresa funcionasse como uma plataforma de transformação social legítima. O telefone corporativo sobre a mesa de
Reuniões vibrou discretamente, exibindo uma mensagem urgente de texto enviada pelo investigador de polícia que cuidava do caso de suas denúncias anteriores. A jovem interrompeu a fala por um instante, sentindo um calafrio familiar percorrer sua espinha diante da urgência do aviso. A mensagem informava oficialmente sobre a captura de Lucas Oliveira pelas autoridades federais, mas trazia um alerta preocupante a respeito do paradeiro de Camila Santos, que continuava foragida da justiça. Os peritos descobriram que a amante havia limpado as contas bancárias remanescentes da construtora de fachada antes de sumir sem deixar rastros digitais aparentes nos sistemas de monitoramento. Beatriz respirou fundo e guardou o aparelho no bolso de seu paletó elegante, recusando-se a permitir que as notícias sobre seus antigos algozes desestabilizassem o andamento dos novos negócios. Ela retomou a palavra com firmeza, concluindo a apresentação sob aplausos calorosos dos acionistas presentes. Ao término da Assembleia de Acionistas, Rafael Costa aproximou-se de Beatriz e sugeriu que ela fizesse uma visita de inspeção técnica à unidade modelo localizada na região central da capital. O empresário maduro acreditava que a presença da diretora de operações no chão de fábrica reforçaria o moral dos colaboradores após os boatos sobre os problemas jurídicos de seu ex-marido. A jovem concordou com a sugestão e providenciou seu veículo para o deslocamento, acompanhada de perto pela equipe de segurança particular contratada para sua proteção. A caminhada pelas ruas de São Paulo agora acontecia sob uma perspectiva completamente diferente daquela humilhação do passado. O movimento na panificadora central estava em seu pico produtivo diário, com um aroma inconfundível de pão de queijo quentinho atraindo centenas de trabalhadores no final do expediente comercial. Beatriz Silva entrou pela porta dos fundos e começou a cumprimentar cada funcionário pelo nome, inspecionando a qualidade das matérias-primas estocadas com rigor técnico. Ela parou perto do balcão principal para observar o fluxo de atendimento, orientar uma nova colaboradora sobre os padrões de higiene exigidos pela marca. A dedicação da diretora inspirava o respeito imediato de todos os presentes, consolidando sua liderança natural. A noite caiu rapidamente sobre o centro da metrópole, trazendo consigo uma garoa fina que deixava o asfalto das calçadas escorregadio e brilhante sob os reflexos dos faróis dos ônibus urbanos. Beatriz finalizou os relatórios de produtividade daquela filial e caminhou em direção à saída principal para encontrar seus seguranças particulares no estacionamento lateral do quarteirão. Ela caminhava distraidamente mexendo na tela de seu tablet corporativo quando uma figura feminina vestindo um casaco escuro com capuz se projetou da penumbra de um beco comercial isolado. A desconhecida bloqueou o caminho da executiva de forma abrupta, revelando feições cansadas e olhos carregados de puro desespero. Camila Santos retirou o capuz que cobria seu rosto pálido, revelando olheiras profundas que contrastavam drasticamente com a imagem de luxo que costumava ostentar nos salões da alta sociedade. A ex-cúmplice do golpe financeiro não vestia roupas de grife, mas sim trajes simples e gastos, e suas mãos tremiam intensamente enquanto ela segurava uma bolsa de lona velha contra o abdômen. A foragida ignorou os seguranças que avançavam para contê-la e implorou com uma voz rouca por um minuto de conversa reservada com a mulher que ajudara a humilhar no passado. Ela afirmou ter informações vitais sobre uma nova ameaça que pairava sobre a rede de panificadoras. Beatriz Silva sinalizou para que seus guardas mantivessem uma distância segura, mantendo-se firme diante da rival que agora parecia uma sombra, destruída pelo próprio crime cometido. O silêncio tenso se instalou entre as duas mulheres sob a garoa paulistana, trazendo à tona as memórias da noite em que Camila assumira o controle do apartamento da família. A executiva olhou para a antiga agressora com uma mistura de firmeza e serenidade moral, exigindo saber o motivo real daquela aproximação clandestina tão arriscada. Camila deu um passo à frente e abriu a bolsa de lona, revelando um dispositivo eletrônico acoplado a fios coloridos e um temporizador digital ativo. Os números digitais vermelhos do temporizador piscavam de forma frenética na penumbra do beco, refletindo-se nos olhos aterrorizados de Camila Santos. Beatriz Silva deu 2 passos para trás instintivamente, sentindo o ar congelar em seus pulmões enquanto os seguranças particulares sacavam suas armas de porte médio e avançavam de forma coordenada. O som da garoa batendo contra o dispositivo plástico acoplado aos fios coloridos parecia amplificado pelo silêncio sepulcral que se instalou naquele canto escuro da calçada paulistana.
A executiva apertou o tablet corporativo contra o peito, buscando na fé inabalável a clareza mental necessária para não ceder ao pânico generalizado que a situação exigia. Camila Santos ergueu as duas mãos trêmulas para o alto em um sinal claro de rendição desesperada, deixando a bolsa de lona cair pesadamente sobre o asfalto úmido da rampa. Ela gritou com a voz embargada pelo choro que não era a responsável pela construção daquele artefato perigoso e que fora usada como uma mera entregadora sob forte coação. A foragida explicou rapidamente que os agiotas perigosos, aos quais Lucas Oliveira devia milhões de reais, haviam descoberto o paradeiro dela e confiscado todas as joias roubadas no dia anterior. Os criminosos do submundo financeiro queriam usar o dispositivo como uma ferramenta de chantagem definitiva contra a diretora da rede de panificadoras. O chefe da equipe de segurança particular de Beatriz agiu com extrema rapidez, agarrando a executiva pelo braço e conduzindo-a para o interior do veículo blindado estacionado a poucos metros de distância. Ele acionou imediatamente o esquadrão antibombas da Polícia Militar através do rádio de comunicação e isolou toda a área perimetral da filial central com fitas de sinalização amarelas. Os funcionários que realizavam a limpeza noturna foram retirados às pressas pelas saídas de emergência dos fundos, deixando os fornos acesos e as massas de pão de queijo intocadas sobre as bancadas de aço escovado. A tensão tomou conta de todo o quarteirão comercial. Beatriz Silva assistia a toda a movimentação de dentro do automóvel com os vidros escurecidos, mantendo as mãos unidas em uma prece fervorosa pela proteção de seus colaboradores inocentes. Ela via Camila Santos ser imobilizada de bruços no chão molhado pelos agentes de segurança, desprovida de qualquer traço daquela arrogância cínica que ostentava no passado. A justiça divina parecia operar de maneiras misteriosas, complexa de compaixão e firmeza moral diante do declínio absoluto da rival. Duas viaturas do esquadrão especializado chegaram ao local com as sirenes desligadas para evitar o pânico na vizinhança residencial da zona central de São Paulo. Os técnicos vestidos com trajes de proteção pesados aproximaram-se da bolsa de lona com equipamentos de varredura eletrônica de última geração. O sargento responsável pela operação analisou os circuitos e descobriu que o temporizador digital ativo era, na verdade, um sofisticado simulador projetado para causar terror psicológico e desviar a atenção das autoridades. O verdadeiro perigo não estava naquela calçada, mas sim escondido nas sombras das redes de informática da empresa. A revelação do blefe fez o chefe de segurança abrir a porta do veículo blindado para que Beatriz pudesse conversar diretamente com os investigadores da Polícia Civil no local. Camila Santos foi levantada do chão, chorando intensamente, e confessou que os agiotas de Lucas haviam contratado um hacker profissional para invadir o sistema de transações da rede de panificadoras. O objetivo principal da quadrilha era realizar um sequestro de dados em massa nas contas corporativas de Rafael Costa, enquanto o falso alarme de bomba paralisava as atividades físicas da loja. A mentira desmoronava rapidamente diante da eficiência da polícia. Beatriz Silva não hesitou um único segundo e utilizou seu tablet executivo para emitir uma ordem de bloqueio total em todos os servidores centrais da Sontro Açaís, marca alimentícia. Ela contatou Rafael Costa em tempo real, alertando o sócio-mentor sobre a tentativa de invasão cibernética nas contas de investimentos das novas franquias. A agilidade da diretora permitiu que a equipe de tecnologia da informação isolasse os bancos de dados antes que os criminosos virtuais conseguissem desviar os fundos das faturas dos fornecedores. A competência administrativa de Beatriz salvava novamente o patrimônio da empresa da destruição criminosa. Camila Santos foi colocada na parte traseira da viatura policial, algemada e mente detida por cumplicidade em extorsão e associação criminosa de alta periculosidade. Antes de a porta de ferro ser fechada com força, ela olhou para Beatriz através do vidro gradeado, pronunciando palavras de desculpas em meio aos soluços incessantes. A executiva apenas balançou a cabeça em sinal de desabafo, sabendo que o perdão interior não eliminava a necessidade do cumprimento estrito da lei penal.
A jornada de reconstrução de sua dignidade ganhava um capítulo definitivo de vitória moral sobre os agressores do... A garoa fina cessou completamente por volta das 11 horas da noite, deixando o ar da capital paulista com uma sensação de frescor renovado após as turbulências sofridas. Beatriz Silva caminhou de volta para o salão principal da panificadora Modelo ao lado de Rafael Costa, que viera correndo assim que soube do desfecho da operação policial. O empresário maduro abraçou a sócia com profundo respeito, reforçando que a coragem dela diante do perigo iminente era a maior prova de sua capacidade de liderança nacional. Eles decidiram que a loja abriria, normalmente no dia seguinte, mantendo o padrão de atendimento. A jovem diretora de operações retornou para seu apartamento residencial moderno, sentindo o cansaço físico acumulado de uma jornada intensa de trabalho e confrontos emocionais. Ela retirou os sapatos sociais e sentou-se na poltrona da sala de estar, abrindo sua Bíblia de estimação para ler um salmo de gratidão pelo livramento recebido naquela noite escura. O silêncio do lar trazia a paz que Lucas Oliveira tentara roubar com suas ligações ameaçadoras e golpes financeiros estruturados. Beatriz sabia que a colheita do bem era um processo contínuo e que sua integridade permanecia sendo seu maior escudo. O amanhecer de sexta-feira trouxe um céu azul, sem nuvens, e um movimento espetacular de clientes buscando o famoso pão de queijo artesanal da rede de franquias em expansão. Beatriz Silva trabalhava em seu escritório central, revisando as métricas de faturamento do fechamento semanal, que apontavam lucros recordes em todas as unidades ativas. Ela assinava os relatórios de auditoria com serenidade quando sua secretária executiva bateu na porta com uma expressão de extrema surpresa no rosto. A funcionária segurava uma correspondência oficial de cor amarela, carimbada com o selo do Poder Judiciário Estadual. Beatriz pegou o envelope timbrado de forma cuidadosa e utilizou um abridor de cartas de metal para romper o lacre de segurança que protegia o documento confidencial. O texto oficial determinava uma convocação imediata da empresária para comparecer ao Fórum Criminal da Barra Funda na próxima segunda-feira pela manhã. O juiz responsável pelo caso de Lucas Oliveira havia agendado uma audiência de conciliação forçada a pedido dos advogados vilão, que alegavam posse de novas provas documentais. O conteúdo da última folha anexada ao processo fez os olhos da diretora se arregalarem diante de uma assinatura familiar indesejada. A folha amarela timbrada tremeu levemente entre os dedos de Beatriz Silva, enquanto ela relia a assinatura grossa posta na última página do documento judicial. O traço rústico pertencia a Mateus Almeida, o antigo contador da empresa familiar que sumira misteriosamente logo após o golpe financeiro arquitetado por Lucas Oliveira. A presença daquele nome no processo indicava que a defesa do vilão tentaria uma manobra desesperada para reverter as acusações de desvio fraudulento usando falsos registros antigos. A diretora de operações colocou o papel sobre a mesa de mogno polido e respirou fundo, sabendo que a calúnia exigiria dela uma postura ainda mais firme na busca pela verdade. Beatriz Silva acionou o ramal interno imediatamente para convocar o departamento jurídico da rede de panificadoras para uma análise urgente daquela notificação oficial do Fórum Criminal. A jovem executiva recusava-se a permitir que o medo obscurecesse sua visão estratégica no momento em que a marca expandia suas operações para novas franquias regionais. Ela organizou suas pastas de arquivos contábeis pessoais que guardara em seu cofre, privado desde a noite do despejo violento sofrido na madrugada paulistana. Cada nota fiscal de compra de maquinário de panificação e cada extrato bancário antigo seria uma prova viva contra a armadilha armada. O advogado-chefe da companhia entrou na sala presidencial com uma expressão séria, mas confiante, ajustando seus óculos de grau enquanto analisava os termos da convocação judicial recebida. Ele explicou que a estratégia dos defensores de Lucas consistia em alegar que Beatriz tinha pleno conhecimento das transações de risco que afundaram a antiga construtora de fachada. No entanto, o profissional do direito garantiu que os relatórios da auditoria federal recente eram conclusivos sobre a falsificação das assinaturas da empresária nos contratos de empréstimo. A verdade começava a se desenhar como uma barreira intransponível contra a quadrilha. Enquanto a defesa era estruturada no escritório central, Lucas Oliveira amargava as horas lentas dentro de uma cela fria do centro de detenção provisória da capital.
O homem de negócios arrogante não vestia mais seus ternos sob medida importados e nem exibia o relógio de ouro maciço que, sua última cartada jurídica através de bilhetes clandestinos. A queda drástica de seu status social alimentava um ódio profundo contra o sucesso público e legítimo de sua ex-esposa. Lucas Oliveira pressionava seu novo advogado de porta de cadeia para acelerar a juntada dos falsos depoimentos de Matheus Almeida antes da audiência de conciliação forçada na segunda-feira. O vilão acreditava piamente que conseguiria constranger Beatriz Silva a assinar um acordo de partilha de bens que salvasse parte de seu patrimônio bloqueado pela justiça criminal. Ele ignorava o fato de que a Polícia Federal já monitorava os passos do contador, foragido que tentava se esconder em um pequeno município do interior. A engrenagem da justiça avançava sem que o criminoso percebesse o tamanho do... No sábado pela manhã, Beatriz Silva decidiu buscar um momento de paz espiritual e visitou a pequena paróquia, onde Rafael Costa a acolhera com um copo de água morna na noite da traição. Ela caminhou pelos corredores silenciosos da igreja comunitária, sentindo o aroma suave de velas que trazia memórias de resiliência e fé inabalável. A diretora ajoelhou-se diante do altar principal e derramou suas aflições em uma prece sincera pedindo sabedoria para enfrentar os lobos vestidos de cordeiros no tribunal. A força interior que movia suas ações foi renovada pela certeza de que a colheita do bem nunca. Rafael Costa encontrou a sócia nos bancos de madeira do templo e estendeu a mão em um gesto de profundo respeito e amizade verdadeira entre parceiros de negócios. O mentor maduro garantiu que toda a estrutura financeira da rede de panificadoras estaria à disposição para apoiar Beatriz durante o embate jurídico que se aproximava rapidamente. Ele revelou que havia contratado peritos grafotécnicos independentes para analisar as assinaturas contidas nos novos documentos apresentados pela defesa de Lucas Oliveira. A aliança comercial baseada na honestidade mostrava-se indestrutível diante das adversidades do destino. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta sobre a região da Barra Funda, com uma névoa densa cobrindo as escadarias de mármore do imponente Fórum Criminal Estadual. Beatriz Silva desembarcou de seu veículo blindado vestindo um terno social escuro perfeitamente alinhado, acompanhada por seus advogados e seguranças particulares de prontidão. Ela caminhava com passos firmes pelos corredores movimentados do prédio do Poder Judiciário, atraindo os olhares de jornalistas que cobriam os desdobramentos dos crimes financeiros. A jovem humilhada no passado agora exibia a postura de uma grande líder de mercado. Beatriz entrou na sala de audiências número 4 e sentou-se na cadeira reservada para a parte autora, mantendo os olhos fixos na mesa do magistrado responsável pelo caso. Segundos depois, as portas dos fundos se abriram e Lucas Oliveira foi conduzido pelos inspetores penitenciários algemado e uma expressão desgastada pelo isolamento da prisão. O olhar do vilão cruzou com o da ex-esposa em um misto de raiva contida e arrogância fingida que já não surtia nenhum efeito psicológico sobre a diretora. O juiz bateu o martelo de madeira ordenando o início imediato dos trabalhos de conciliação. O advogado de defesa levantou-se e apresentou formalmente a folha amarela, alegando que Matheus Almeida confirmaria em depoimento, gravado a conivência de Beatriz nas fraudes fiscais da construtora. O magistrado analisou os papéis com atenção e olhou para a diretora de operações perguntando se ela reconhecia a validade daquelas declarações financeiras de seu antigo funcionário. Beatriz manteve a calma e sinalizou para que seu defensor apresentasse o laudo pericial definitivo que acabara de receber por mensagem eletrônica no tablet corporativo. A sala do tribunal foi tomada por um efiare, silêncio sepulcral de expectativa. O defensor de Beatriz entregou o relatório técnico comprovando que o documento apresentado por Lucas fora forjado digitalmente em uma impressora antiga utilizando dados roubados do sistema antigo. O juiz franziu a testa e ordenou que os oficiais de justiça chamassem a testemunha Matheus Almeida, assustado, mas também 2 agentes da Polícia Federal armados que o acompanhavam de perto. O rosto de Lucas Oliveira transformou-se em uma máscara de puro terror ao notar o distintivo metálico. Matheus Almeida deu um passo trêmulo para dentro da sala de audiências número 4, com os olhos fixos no chão de mármore e as mãos algemadas para frente. O antigo contador da família vestia uma camisa social amassada e exibia um semblante completamente destruído pelo medo, sem a arrogância técnica de outros tempos.
Os 2 agentes da Polícia Federal posicionaram-se logo atrás dele, entregando um relatório lacrado diretamente nas mãos do juiz-presidente da seção criminal. O silêncio que se instalou no recinto era tão denso que o som do relógio de parede parecia uma contagem regressiva para a destruição definitiva da defesa de Lucas Oliveira. O magistrado rompeu o lacre do documento oficial e leu as primeiras linhas em silêncio, franzindo a testa à medida que absorvia os fatos contidos na investigação. Ele olhou friamente para o advogado de Lucas e depois para o próprio vilão, que desabou no banco dos réus com a boca entreaberta pelo choque. O juiz declarou que Matheus Almeida havia sido preso na noite anterior, tentando cruzar a fronteira estadual com documentos falsos fornecidos pela banca defensora do empresário corrupto. Diante da pressão das autoridades federais, o contador assinou uma delação premiada completa, confessando a farsa dos papéis apresentados. Beatriz Silva manteve a postura impecável na cadeira da acusação, sem desviar o olhar da mesa de julgamento nem por um único segundo durante a leitura da ata. Ela sentiu uma onda de alívio percorrer seu peito, confirmando que sua fé inabalável e a transparência de suas ações administrativas serviam como um escudo indestrutível. A jovem diretora de operações via a verdade se impor de forma soberana sobre a engrenagem de mentiras construída por seu ex-marido para humilhá-la. A justiça começava a cobrar o preço exato de cada centavo desviado e de cada noite de sono roubada na madrugada paulistana. Lucas Oliveira levantou-se abruptamente da cadeira, fazendo o metal das algemas bater contra os braços de madeira do assento reservado aos réus presos. Ele gritou desesperadamente na sala do tribunal, acusando o contador de traição e alegando que tudo não passava de uma conspiração armada por Rafael Costa para roubar seus negócios. A reação violenta do vilão obrigou os inspetores penitenciários a imobilizá-lo com firmeza, forçando-o a sentar-se novamente sob a ameaça de expulsão imediata do recinto por desacato à autoridade judicial. A máscara de empresário bem-sucedido desaparecia por completo naquele instante. O juiz bateu o martelo de madeira com força sobre a mesa de mogno, restabelecendo a ordem e determinando o encerramento imediato da tentativa de conciliação fraudulenta. O magistrado indeferiu todos os pedidos de liberação de bens formulados pelos advogados de Lucas e ordenou a abertura de um novo inquérito por falsidade ideológica e coação de testemunhas. O processo criminal federal avançaria agora com prioridade absoluta para o julgamento definitivo do esquema de lavagem de dinheiro da construtora de fachada. Lucas seria reconduzido imediatamente para a penitenciária de segurança máxima do Estado. Ao sair da sala de audiências, Beatriz Silva foi recebida pelo abraço protetor de Rafael Costa e pelos flashes das câmeras dos jornalistas que cobriam o escândalo financeiro no saguão do fórum. O mentor de negócios parabenizou a sócia pela serenidade demonstrada diante da tentativa de calúnia perpetrada pelos antigos algozes no Tribunal da Barra Funda. Eles caminharam em direção à saída principal escoltados pela equipe de segurança, em particular, que afastava os repórteres ávidos por uma declaração bombástica da nova estrela da gastronomia paulistana. A vitória moral de Beatriz repercutia fortemente no mercado. A jovem executiva entrou em seu automóvel blindado e pediu ao motorista que a conduzisse diretamente para a sede da nova central de distribuição de panificação artesanal. Ela recusava-se a comemorar a desgraça alheia, preferindo focar todas as suas energias na gestão dos contratos internacionais que vinham sendo negociados pela marca alimentícia. O sucesso legítimo das franquias era a resposta mais contundente que ela poderia dar ao universo contra a violência financeira sofrida no passado. A expansão comercial da rede exigia dedicação integral e uma visão estratégica afiada da diretora. Enquanto o veículo cruzava as avenidas movimentadas da capital, Beatriz utilizava seu tablet corporativo para assinar a contratação de 10 novos padeiros formados no programa social da paróquia. Ela fazia questão de acompanhar pessoalmente a evolução de cada colaborador, transformando o ambiente de trabalho em uma extensão de seus princípios de solidariedade e justiça distributiva. A rede de panificadoras registrava lucros recordes a cada fechamento semanal, atraindo o interesse de grandes fundos de investimentos globais, dispostos a injetar capital na marca para a expansão em todo o território nacional. No início da noite,
Beatriz chegou ao escritório central e encontrou uma coroa de flores tropicais com um cartão de felicitações anônimo sobre sua mesa de trabalho de vidro escuro. Ela pegou o pequeno pedaço de papel acetinado e leu a mensagem escrita à mão com letras trêmulas que dizia apenas que o verdadeiro espetáculo ainda estava por começar nas sombras. A jovem diretora sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha enquanto analisava o papel em busca de alguma pista que revelasse a identidade do remetente oculto. Ela sabia que a rede de criminosos ainda possuía ramificações ativas, fora da prisão. Beatriz Silva caminhou até a janela panorâmica de sua sala administrativa e contemplou as luzes da cidade de São Paulo brilhando intensamente sob o céu escuro de segunda-feira. Ela apertou o cartão contra o peito, ciente de que a batalha pela segurança de seu patrimônio e de seus funcionários inocentes estava longe de um desfecho pacífico completo. O som de uma notificação urgente, vinda do Sistema de Segurança Cibernética Central, ecoou pelo ambiente silencioso do escritório executivo. O painel eletrônico de controle de acesso das lojas começou a piscar na cor vermelha, indicando uma falha geral nos alarmes da unidade modelo. O painel eletrônico de controle de acesso fixado na parede de mogno piscava, sem parar, inundando o escritório executivo com uma luz vermelha, intermitente e assustadora. Beatriz Silva deu 2 passos rápidos à frente e apoiou as 2 mãos na borda da mesa de vidro, sentindo o pulso acelerar enquanto tentava decifrar as linhas de código que surgiam na tela do computador. O sistema de monitoramento central acusava que os alarmes de incêndio e as travas elétricas da unidade modelo, localizada no coração financeiro de São Paulo, haviam sido desativados remotamente por uma senha de administrador clonada. A diretora de operações percebeu que o cartão anônimo deixado sobre sua mesa era o anúncio físico de uma sabotagem tecnológica que estava em andamento naquele exato segundo. A jovem executiva pressionou o botão do interfone com força e ordenou que a equipe de segurança cibernética iniciasse o protocolo de isolamento de rede imediatamente, sem esperar pelas autorizações burocráticas da TI. Ela pegou o telefone celular com a mão firme e discou o número direto de Rafael Costa, relatando a situação de emergência com uma precisão cirúrgica que demonstrava sua evolução como líder de crises. Beatriz sabia que a unidade modelo guardava os segredos industriais das receitas de fermentação natural que sustentavam o sucesso da expansão nacional das franquias alimentícias. Deixar aquela loja desprotegida durante a madrugada significava abrir as portas para a destruição de todo o patrimônio construído com tanto suor. Rafael Costa recebeu a notícia enquanto jantava com investidores e abandonou o recinto de imediato, acionando seus contatos no setor de inteligência da Polícia Civil para dar suporte à sócia. Ele orientou Beatriz a permanecer no edifício administrativo protegido por vidros blindados até que os vigilantes particulares chegassem à filial atacada para fazer a varredura física do perímetro. No entanto, o sentimento de responsabilidade pelos funcionários que realizavam o turno da noite na panificadora falou mais alto no coração da jovem empresária de fé. Ela vestiu seu casaco escuro, recolheu o tablet corporativo e caminhou em direção ao elevador privativo, decidida a acompanhar a operação de perto. A descida até o estacionamento subterrâneo pareceu durar uma eternidade enquanto Beatriz Silva repassava mentalmente a lista de pessoas que teriam capacidade técnica para executar uma invasão daquela magnitude. Com Lucas Oliveira trancado em uma cela de segurança máxima e Camila Santos sob custódia da Justiça Criminal, a engrenagem do crime parecia se mover por meio de terceiros alimentados pelo dinheiro dos agiotas. Ela entrou em seu automóvel blindado e ordenou ao motorista que acelerasse pelas avenidas desertas da capital, cruzando os semáforos com cuidado extremo sob a garoa fina que começava a cair novamente. A cidade parecia cúmplice do mistério que rondava o destino da rede de lojas. Enquanto o veículo cruzava o centro financeiro, o tablet de Beatriz registrou uma nova atividade suspeita nas câmeras de segurança internas da panificadora atingida pelo apagão tecnológico. As imagens em preto e branco geradas pelo sistema de energia reserva mostravam a silhueta de um homem magro vestindo um uniforme falso de técnico de manutenção caminhando pelo estoque central. O invasor carregava uma mochila de lona escura e utilizava uma lanterna tática para iluminar os painéis de controle dos fornos industriais e os arquivos físicos da gerência local. O coração de Beatriz deu um
salto violento ao notar que o criminoso sabia exatamente onde ficavam guardados os HDs com os dados financeiros. O motorista freou o automóvel bruscamente na esquina lateral da panificadora Modelo, posicionando o carro atrás de uma viatura de patrulhamento, preventivo que já havia sido acionada pelo sistema de segurança privado. Beatriz Silva desembarcou sem hesitar e correu até o chefe dos vigilantes, que coordenava o cerco tático às portas de vidro temperado do estabelecimento comercial às escuras. Ela apontou para a tela de seu dispositivo móvel, mostrando a localização exata do sabotador dentro da sala de máquinas dos fundos da loja. Os agentes de segurança sacaram suas armas e avançaram em silêncio absoluto pelo corredor lateral de serviço, pisando com cautela sobre as poças de água. Beatriz permaneceu perto do veículo blindado sob a proteção de um dos guardas corporativos, mantendo os olhos fixos na entrada de serviço por onde os homens haviam entrado. O som de vidro sendo quebrado, seguido por gritos de ordem, ecoou de dentro do prédio, quebrando a calmaria artificial daquela região comercial de São Paulo. A jovem apertou a Bíblia pequena que sempre carregava no bolso do casaco, clamando em silêncio por proteção e justiça, para que ninguém saísse ferido daquela emboscada armada pelas sombras do passado. A sensação de que o perigo estava muito mais perto do que a polícia imaginava tomou conta de seus pensamentos. Segundos depois, os vigilantes saíram conduzindo o invasor imobilizado pelos braços, com as mãos presas por lacres de plástico e a cabeça coberta pelo capuz do casaco falso de manutenção. O chefe da equipe recolheu a mochila de lona que o criminoso carregava e retirou de dentro dela um galão de... mas sim causar um incêndio criminoso de grandes proporções para destruir a reputação de segurança da marca alimentícia na imprensa. A maldade de Lucas Oliveira e seus comparsas externos tentava queimar o futuro de Beatriz de forma literal. O investigador de polícia aproximou-se da diretora de operações e retirou o capuz do homem capturado para realizar a identificação formal do criminoso diante das testemunhas presentes no local. A luz dos faróis das viaturas iluminou o rosto pálido e assustado do jovem invasor, revelando feições que Beatriz não reconheceu de imediato em sua memória administrativa. No entanto, o rapaz começou a falar de forma desconexa, devido ao nervosismo extremo, alegando que havia recebido as ordens e a senha master diretamente de um terminal de computador localizado dentro da própria sede administrativa da rede. O verdadeiro traidor operava de dentro da estrutura de confiança da empresa. Beatriz Silva sentiu um calafrio intenso percorrer sua espinha ao perceber que a ameaça cibernética não vinha de fora, mas sim de alguém que compartilhava a rotina diária do escritório executivo central. Ela olhou para o tablet corporativo em suas mãos e notou que o login utilizado para tablet corporativo em suas mãos desativar os alarmes da panificadora Modelo pertencia à conta pessoal de um de seus diretores mais antigos. O som de passos rápidos correndo sobre os estilhaços de vidro nos fundos do quarteirão chamou a atenção de toda a equipe de segurança que estava concentrada na calçada principal. Uma segunda silhueta escapava apressada em direção a uma motocicleta potente ligada na escuridão do beco. O ronco estridente do motor da motocicleta ecoou pelo beco escuro, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado ao redor da panificadora Modelo. Beatriz Silva apontou na direção do som enquanto os dois seguranças particulares mais próximos arrancaram em uma corrida veloz, saltando sobre os estilhaços de vidro acumulados na calçada lateral. Os faróis da moto de alta cilindrada acenderam-se abruptamente, cegando os guardas por um breve segundo antes que o condutor acelerasse de forma agressiva contra a saída do quarteirão comercial. A fumaça do escapamento cobriu o rastro da fuga, deixando para trás apenas o eco das engrenagens, mudando de marcha na avenida principal. Beatriz Silva manteve os olhos fixos na escuridão por onde o segundo cúmplice havia escapado, sentindo o peso de uma nova e dolorosa camada de traição corporativa. Ela puxou o tablet corporativo com os dedos firmes e começou a rastrear os logs de acesso modificados no servidor de segurança da sede administrativa da rede de lojas. A jovem diretora de operações não demonstrava medo físico, mas sim uma indignação profunda ao ver que a conta master utilizada pertencia a um de seus assessores de maior confiança interna. A certeza de que o inimigo compartilhava a mesa de reuniões diárias com ela e com Rafael Costa transformava a batalha jurídica em uma guerra de espionagem.
O chefe dos vigilantes particulares retornou do beco segurando um crachá de identificação funcional eletrônico que havia sido derrubado pelo motoqueiro durante a fuga apressada. Ele entregou o objeto de plástico rígido diretamente nas mãos de Beatriz, revelando-o do diretor financeiro adjunto da companhia alimentícia. A descoberta da identidade do traidor interno chocou a equipe de segurança, mas funcionou como uma peça crucial para que os investigadores da Polícia Civil montassem o quebra-cabeça da sabotagem. O homem de finanças vinha, recebendo depósitos vultosos ocultos em contas correntes de parentes próximos localizados no exterior. Rafael Costa chegou ao local a bordo de seu sedã blindado, com o rosto marcado pela preocupação e pela pressa após receber os desdobramentos do ataque tecnológico noturno. O empresário veterano analisou o crachá recolhido e balançou a cabeça em sinal de profunda decepção com a falta de caráter do colaborador que ele mesmo ajudara a projetar no mercado. Ele garantiu a Beatriz que o departamento jurídico iniciaria o processo de demissão por justa causa e o bloqueio de todas as credenciais de acesso imediatamente nas primeiras horas da manhã. A aliança entre os sócios fundadores se fortalecia diante da tentativa de destruição criminosa. O jovem invasor que havia sido capturado com o galão de combustível inflamável foi colocado no banco traseiro da viatura policial sob a custódia dos agentes armados da delegacia seccional. Ele começou a revelar detalhes sobre o pagamento em dinheiro vivo que recebera do diretor financeiro foragido para apagar as provas dos desvios contábeis antigos da construtora de fachada de Lucas Oliveira. A rede de corrupção tentava queimar os arquivos originais antes que a Perícia Federal cruzasse os dados das contas correntes com os relatórios da delação premiada obtida no Fórum da Barra Funda. Beatriz Silva pediu ao motorista que a conduzisse de volta para a sede administrativa central, recusando-se a voltar para casa enquanto a segurança dos dados da empresa estivesse em risco latente. Ela passou o restante da madrugada na sala de monitoramento de tecnologia da informação ao lado dos engenheiros de sistemas, supervisionando a troca de todas as chaves de criptografia e senhas corporativas. A diretora demonstrava uma energia inabalável baseada em sua fé e no compromisso com as centenas de famílias de padeiros e atendentes que dependiam da solidez daquela marca para sobreviver com dignidade. O amanhecer de terça-feira trouxe raios de sol dourados que iluminavam a fachada de vidro espelhado do edifício corporativo, constatando que a tentativa de sabotagem não havia afetado as vendas diárias do famoso pão de queijo artesanal da rede. A resiliência da marca diante dos ataques criminosos aumentava ainda mais a confiança dos grandes fundos de investimentos que pretendiam injetar capital estrangeiro para a expansão em larga escala em todo o território nacional. No início da tarde, o investigador principal do caso entrou na sala da diretoria sem agendamento prévio, segurando uma pasta de couro preta com carimbo de urgência do Poder Judiciário Estadual. O policial informou que as equipes de busca haviam localizado a motocicleta utilizada na fuga, havia decolado em um bimotor particular com destino a uma pista de pouso clandestina localizada na região de fronteira agrícola do país. A caçada humana ganhava contornos de perseguição interestadual. Beatriz Silva ouviu o relato com serenidade, assinando a autorização para o compartilhamento de todos os espelhos de discos rígidos da contabilidade interna com os peritos da Polícia Econômica. Ela sabia que a transparência total era a única arma capaz de desmantelar os tentáculos da organização que Lucas Oliveira continuava tentando comandar de dentro de sua cela de segurança máxima. A jovem executiva mantinha sua Bíblia de estimação aberta sobre a mesa de trabalho, buscando nas passagens sobre sabedoria divina a paciência necessária para aguardar o desfecho legal de toda aquela trama. Ao final do expediente comercial, o telefone celular pessoal de Beatriz emitiu um sinal sonoro de mensagem de vídeo vinda de um número desconhecido com código de área internacional. A diretora tocou na tela iluminada e assistiu a uma gravação de poucos segundos feita em um ambiente escuro que parecia o interior de um galpão industrial isolado. A câmera focava o rosto amordaçado do diretor financeiro foragido, que exibia ferimentos leves e uma expressão de puro terror diante de uma sombra que segurava uma pasta de documentos confidenciais. Uma voz digitalizada de fundo exigia a entrega de todas as ações de Beatriz em troca da vida do refém.
O visor do telefone celular apagou-se lentamente, deixando a sala da diretoria executiva mergulhada em um silêncio sepulcral após o término daquela gravação assustadora. Beatriz Silva sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto processava os detalhes visuais daquele galpão industrial escuro onde o traidor interno agora implorava pela própria sobrevivência física. Ela colocou o aparelho sobre a mesa de vidro com as mãos perfeitamente firmes, recusando-se a permitir que o desespero ditasse suas ações diante daquela nova e violenta tentativa de chantagem corporativa. A exigência de transferência de suas ações legítimas da rede de panificadoras mostrava que a ganância dos inimigos não respeitava limites morais ou barreiras legais. Beatriz Silva acionou o botão de pânico instalado sob o tampo da mesa, convocando de forma imediata o chefe de sua equipe de segurança particular e os investigadores da Polícia Civil que ainda estavam no prédio administrativo. A jovem executiva mantinha os olhos fixos na tela escura do celular, gravando mentalmente os reflexos de luz e os sons de fundo que captara no arquivo de vídeo internacional recebido por mensagem de texto. Ela sabia que ceder às ameaças daquela quadrilha invisível significaria destruir o futuro de centenas de colaboradores inocentes que dependiam da solidez financeira da marca para sustentar suas famílias. Rafael Costa entrou na sala de reuniões com passos rápidos e o semblante fechado ao ser informado sobre o sequestro do diretor financeiro traidor, tentara fugir para o interior. O empresário Maduro condenou a violência dos métodos utilizados pelos credores clandestinos de Lucas Oliveira, que agora tentavam tomar o controle acionário da companhia alimentícia por meio do terror psicológico. Ele apoiou a decisão de Beatriz de não assinar nenhum documento de transferência de cotas sob coação, orientando os advogados da empresa a cooperar integralmente com a divisão anti-sequestro da Polícia Paulista. Os detetives especializados em crimes de alta tecnologia recolheram o aparelho telefônico de Beatriz para realizar a extração dos metadados digitais ocultos na mensagem de vídeo criptografada. Os peritos utilizaram softwares de varredura de satélite para rastrear a origem do sinal de internet, descobrindo que a gravação fora transmitida a partir de uma antena de celular localizada em uma região portuária desativada no litoral do estado. A caçada humana mudava de rumo rapidamente, movendo as equipes de elite da Polícia Civil em direção aos antigos galpões de carga abandonados perto das docas antigas. Enquanto as viaturas se deslocavam pela rodovia dos imigrantes, Beatriz Silva permanecia na sala de crise acompanhando o monitoramento cartográfico das equipes de resgate tático em tempo real. Ela segurava sua Bíblia de estimação entre as mãos, buscando no silêncio de suas preces a resiliência necessária para suportar o peso daquela noite de provações extremas. A diretora de operações entendia que sua rápida ascensão profissional incomodava os lobos do mercado financeiro que antes lucravam com os golpes contábeis da antiga construtora de fachada de seu ex-marido. Lucas Oliveira, isolado em sua cela de segurança máxima na penitenciária do estado, recebeu a notícia do fracasso da sabotagem tecnológica através de seu advogado de defesa durante o horário de visita jurídica. O semblante do vilão cobriu-se de ódio ao perceber que todas as suas tentativas de destruir a reputação de Beatriz Silva resultavam em mais eficiência e união entre os novos sócios da panificadora. O empresário corrupto batia com os punhos fechados contra a mesa de concreto do parlatório, percebendo que sua influência no submundo do crime estava escorrendo pelo ralo da justiça. A operação policial no litoral avançou sob a escuridão da madrugada, com os agentes táticos cercando o galpão portuário indicado pelo rastreamento dos sinais de rádio do celular criminoso. Beatriz observava a transmissão de áudio dos rádios policiais, escutando os comandos secos que determinavam a invasão do perímetro isolado pelos criminosos armados. O som de uma explosão controlada seguido por troca de tiros ecoou pelos alto-falantes da sala de monitoramento, fazendo o coração da jovem diretora bater com violência dentro do peito enquanto aguardava o desfecho. O chefe da divisão antissequestro retomou o contato com a sede administrativa central 30 minutos após o início do assalto tático, confirmando a libertação do refém com vida e a prisão dos capangas. O diretor financeiro traidor fora encontrado amarrado a uma cadeira de ferro, cercado por documentos falsificados que os agiotas pretendiam forçar Beatriz a assinar na manhã seguinte sob ameaça de morte.
Criminosa externa. Ao amanhecer de quarta-feira, Beatriz Silva caminhou até a janela panorâmica de seu escritório executivo e contemplou o nascer do sol sobre a silhueta dos edifícios da avenida principal de São Paulo. Ela sentia o cansaço físico desaparecer diante da certeza de que a justiça e a transparência administrativa haviam triunfado mais uma vez sobre as armadilhas da ganância. A rede de panificadoras modelo mantinha suas portas abertas normalmente para receber os clientes, operando com lucros recordes que consolidavam a marca como o maior fenômeno gastronômico e empresarial do setor. A jovem diretora sentou-se à sua mesa de trabalho de vidro escuro para assinar a ata de aprovação do balanço financeiro auditado, que seria apresentado ao grande fundo de investimentos estrangeiro na próxima semana. Ela utilizava sua caneta com movimentos precisos e elegantes, consciente de que cada assinatura sua representava a segurança e a dignidade das famílias que acreditavam em sua liderança moral legítima. O telefone corporativo emitiu um sinal de notificação urgente, exibindo um alerta do sistema de monitoramento interno da portaria principal do edifício administrativo. A imagem da câmera de segurança do saguão de entrada mostrava a chegada de um oficial de justiça, acompanhado por 2 homens vestindo ternos escuros, com o brasão oficial do Banco Central do Brasil. O funcionário do Poder Judiciário carregava um malote de couro lacrado contendo uma ordem de intervenção cautelar imediata baseada em novas denúncias anônimas depositadas na Ouvidoria Geral do Sistema Financeiro Nacional. Beatriz Silva levantou-se da cadeira rapidamente ao notar que o documento trazia o timbre de bloqueio total de todas as contas operacionais da própria rede de panificadoras. O oficial de justiça rompeu o lacre plástico do malote de couro com um estilete de metal, fazendo o ruído seco ecoar pelo mármore do saguão de entrada do edifício administrativo da rede de panificadoras. Beatriz Silva desceu as escadas centrais com passos firmes, mantendo a postura ereta e o olhar fixo nos 2 agentes do Banco Central que guardavam a portaria principal com feições severas. A ordem de intervenção cautelar determinava o congelamento temporário de todos os ativos financeiros da marca alimentícia devido a indícios de depósitos suspeitos originados na antiga construtora falida de Lucas Oliveira. A diretora de operações sentiu o impacto daquela nova rasteira institucional, percebendo que a teia do ex-marido tentava arrastá-la para o abismo legal mesmo de dentro da prisão. Beatriz Silva recebeu as folhas timbradas do processo administrativo sem demonstrar qualquer sinal de hesitação física ou desespero emocional diante das autoridades fiscais. Ela contatou o departamento jurídico da companhia através de um comando de voz rápido em seu tablet corporativo, exigindo que todos os auditores independentes se reunissem na sala de crise em 5 minutos. A jovem empresária sabia que a contabilidade de sua rede captura no litoral. A transparência contábil de sua gestão seria a arma definitiva para desarmar aquela cilada montada pelas sombras do crime. Rafael Costa chegou à sede em poucos minutos, vestindo seu paletó escuro e demonstrando uma indignação controlada ao analisar os termos do bloqueio judicial que paralisava as contas operacionais. O experiente mentor de negócios acalmou a equipe de gerentes, reforçando que a empresa possuía fundos de reserva em espécie guardados legalmente em cofres privados para garantir o pagamento dos fornecedores diários. Ele orientou os advogados a protocolar um pedido de mandado de segurança de urgência junto ao Tribunal Federal para suspender a eficácia daquela decisão liminar abusiva baseada em denúncias anônimas falsas. A aliança moral entre os sócios fundadores operava como uma fortaleza indestrutível na capital paulista. Os peritos em crimes econômicos do Banco Central iniciaram a varredura digital nos servidores de faturamento da marca alimentícia, cruzando os dados das faturas de venda de pão de queijo com as ordens de pagamento eletrônicas. Beatriz Silva permaneceu sentada ao lado dos fiscais durante todo o expediente, fornecendo cada senha de acesso e cada documento original arquivado no sistema de criptografia interna da diretoria. A cooperação irrestrita da executiva surpreendeu os agentes federais, que costumavam enfrentar resistência armada de advogados em casos envolvendo lavagem de dinheiro corporativo. A verdade factual começava a se impor sobre as suposições burocráticas a cada hora de análise técnica. Ao cair da tarde, os auditores fiscais concluíram o relatório preliminar de varredura econômica e constataram que os depósitos suspeitos haviam sido
rejeitados automaticamente pelo sistema de conformidade da panificadora modelo semanas atrás. A inteligência administrativa desenhada por Beatriz, fora, capaz de detectar a tentativa de contaminação financeira orquestrada pelo grupo de agiotas ligados ao antigo esquema criminoso de Lucas Oliveira. O chefe da equipe fiscal assinou a liberação imediata das contas correntes operacionais da companhia, elogiando publicamente a eficiência dos. A notícia do desbloqueio total das contas trouxe uma onda de celebração e alívio entre as dezenas de funcionários que aguardavam apreensivos nos corredores da sede administrativa central da rede. Beatriz Silva reuniu toda a equipe no auditório principal e fez um pronunciamento emocionado, agradecendo a lealdade de cada padeiro, atendente e gerente que se mantivera firme durante as horas de incerteza institucional. Ela reafirmou seu compromisso com a honestidade e com a valorização do trabalho digno, destacando que nenhuma força oculta conseguiria queimar o futuro construído sobre os pilares da fé e do suor legítimo de sua comunidade. Enquanto a estabilidade financeira da rede de franquias se consolidava de forma definitiva na capital paulista, Lucas Oliveira enfrentava o rigor do isolamento em uma cela escura da penitenciária estadual. O vilão foi informado pelos seus defensores sobre o fracasso completo da denúncia anônima armada contra as contas da ex-esposa no Banco Central do Brasil. O empresário corrupto percebeu que suas opções de ataque estavam totalmente esgotadas e que o julgamento final de seus crimes financeiros resultaria em uma pena de reclusão de mais de 30 anos em regime fechado. O desespero absoluto tomou conta da mente do criminoso destruído pela própria ganância. No início da noite de sexta-feira, Beatriz Silva retornou ao seu escritório executivo para organizar os documentos finais que seriam apresentados ao grande fundo de investimentos estrangeiro na manhã de segunda-feira. Ela sentou-se na poltrona de couro e abriu sua Bíblia de estimação na página que trazia palavras de conforto sobre o descanso merecido dos justos após a batalha intensa contra a falsidade. A jovem diretora de operações sentia uma paz profunda preencher o ambiente silencioso de sua sala, sabendo que sua dignidade fora plenamente restaurada perante as leis dos homens e os princípios da justiça divina. Beatriz Silva assinou o último contrato de expansão internacional da marca para a Europa, utilizando sua caneta de metal com a precisão de quem venceu a maior jornada de superação de sua existência. Ela guardou os papéis na pasta executiva e caminhou em direção à janela panorâmica para contemplar o movimento luminoso das avenidas de São Paulo sob o céu estrelado do final de semana. O sucesso legítimo de seu negócio de alimentos artesanais transformara sua antiga dor em uma plataforma de prosperidade e transformação social para centenas de famílias humildes do subúrbio que agora tinham empregos garantidos. Ela pegou sua bolsa de lona velha, onde guardava a Bíblia, e caminhou até o elevador privativo para encerrar aquela semana de vitórias morais consecutivas sobre seus antigos algozes do mercado imobiliário falido. O visor eletrônico do elevador indicou a chegada ao subsolo do estacionamento privativo dos diretores da companhia, que estava completamente deserto devido ao horário avançado da madrugada. Beatriz Silva deu 2 passos em direção ao seu veículo blindado quando ouviu o ruído seco de um clique metálico vindo da cabine de força de energia elétrica localizada atrás das colunas de concreto do pátio. As luzes do teto apagaram-se instantaneamente, deixando o ambiente em trevas absolutas. A escuridão total engoliu o estacionamento subterrâneo da sede administrativa no mesmo instante em que o eco do clique metálico cessou. Beatriz Silva parou abruptamente no meio do pátio de concreto, sentindo a adrenalina disparar em suas veias e o ritmo de seu coração falhar por um breve segundo de puro pavor. Ela tateou a bolsa de lona buscando o telefone celular, mas o som de passos lentos e firmes arrastando-se pelo piso rústico logo atrás das colunas de sustentação indicou que ela não estava sozinha naquele ambiente isolado. A diretora de operações colou as costas contra a lataria fria de seu veículo blindado, prendendo a respiração para tentar identificar a origem exata daquela aproximação ameaçadora na As lâmpadas de emergência das saídas laterais acenderam-se com um brilho opaco e avermelhado, lançando sombras distorcidas e compridas pelas paredes do subsolo corporativo. A silhueta de um homem usando um boné escuro projetou-se da penumbra da cabine de força de energia elétrica, segurando um envelope de plástico lacrado em uma das mãos.
Beatriz recuou um passo lateral, com os olhos fixos nas feições do desconhecido que avançava sem pressa, demonstrando total conhecimento da ausência de vigilantes naquele setor específico da garagem privada. Ela apertou a Bíblia contra o corpo, buscando no silêncio de sua fé inabalável a coragem necessária para não desabar diante do perigo iminente. O homem parou a 3 metros de distância do automóvel blindado e retirou o boné lentamente, revelando o rosto marcado por cicatrizes profundas e um olhar frio de quem operava rotineiramente no submundo do crime organizado. Ele declarou com uma voz rouca e pausada que não fora enviado ali para cometer um ato de violência física contra a integridade da executiva da marca de alimentos artesanais. O mensageiro misterioso explicou que agia em Tari, nome dos antigos credores internacionais que haviam financiado os golpes imobiliários e os desvios fiscais milionários da construtora de fachada de Lucas Oliveira. A quadrilha de agiotas de alta periculosidade estava mudando de estratégia após o fracasso de todas as sabotagens anteriores. O desconhecido jogou o envelope de plástico pesado sobre o capô do veículo blindado, fazendo o material deslizar até parar perto das mãos trêmulas de Beatriz Silva. Ele informou de forma ríspida que o pacote continha os registros originais das contas secretas que Lucas mantinha em bancos estrangeiros no início da união matrimonial do casal. Os criminosos do mercado clandestino queriam entregar aquelas provas documentais definitivas diretamente para a diretora em troca de um acordo de imunidade financeira completo nas futuras investigações da Polícia Federal. Os antigos aliados do vilão haviam decidido traí-lo por completo para salvar o próprio patrimônio das garras da justiça econômica. Beatriz Silva recolheu o envelope de plástico com movimentos calculados, mantendo a postura firme e os olhos cravados nas ações do mensageiro que começava a recuar em direção às sombras da rampa de saída. A jovem empresária percebeu que a engrenagem da justiça divina operava novamente de maneira incontestável, fazendo com que os próprios comparsas do agressor se transformassem em ferramentas de sua destruição jurídica final. Ela guardou o material sigiloso dentro de sua bolsa de lona velha, consciente de que aqueles papéis representavam o prego que faltava para fechar o caixão processual da quadrilha que tentara deixá-la na miséria absoluta no passado. O mensageiro desapareceu na escuridão da rampa lateral enquanto o som dos motores das viaturas da equipe de segurança particular que realizava a ronda externa ecoou pelo pátio subterrâneo, restabelecendo a sensação de proteção. Os vigilantes particulares desembarcaram com as lanternas táticas acesas, pedindo desculpas imediatas pela falha técnica temporária que havia provocado o desligamento dos disjuntores centrais do edifício administrativo. Beatriz Silva tranquilizou a equipe e ordenou que o motorista a conduzisse diretamente para a sede da Superintendência da Polícia Federal, recusando-se a adiar a entrega daquelas provas contábeis cruciais. Durante o trajeto pelas avenidas desertas da zona sul de São Paulo, Beatriz utilizou o tablet corporativo para alertar Rafael Costa sobre o teor do encontro clandestino que acabara de ocorrer na garagem da companhia. O experiente mentor de negócios atendeu a ligação de imediato, demonstrando entusiasmo com a reviravolta jurídica que consolidaria a vitória total da rede de panificadoras sobre os ataques criminosos. Eles sabiam que a apresentação daqueles extratos de contas ocultas no exterior eliminaria qualquer possibilidade de recurso judicial por parte dos defensores de Lucas Oliveira nas audiências criminais da próxima semana. A chegada à sede da Polícia Federal aconteceu nas primeiras horas da madrugada de sábado, com Beatriz Silva sendo recebida diretamente pelos delegados responsáveis pela coordenação da operação contra os crimes fiscais e lavagem de dinheiro. Os peritos econômicos abriram o envelope de plástico e iniciaram a conferência dos dados bancários internacionais, confirmando a autenticidade das assinaturas e dos códigos de transação digital falsificados. O material revelava que Lucas havia ocultado uma fortuna em ouro e ativos digitais de alta liquidez que pertenciam legitimamente à herança familiar de Beatriz antes do golpe financeiro inicial. Enquanto a Perícia Federal consolidava o relatório de apreensão dos bens ocultos, Lucas Oliveira amargava o isolamento absoluto em sua cela de segurança máxima na penitenciária do Estado, sem imaginar a traição de seus antigos credores. O homem de negócios corrupto passava a noite em claro, caminhando de um lado para o outro sobre o piso de concreto frio, consumido pelo rancor e pelo medo da condenação iminente que destruía seu orgulho.
O vilão acreditava falsamente que sua fortuna oculta no exterior seria suficiente para garantir sua fuga definitiva do país assim que conseguisse uma ordem de liberação temporária. O amanhecer de sábado trouxe um céu claro e sem nuvens sobre a capital paulista, iluminando os escritórios da Superintendência Policial onde Beatriz Silva assinava o termo de depoimento complementar definitivo como testemunha principal. A jovem diretora de operações sentia o peso de anos de humilhação e perseguição evaporar de sua mente, substituído por uma sensação indescritível de paz interior e dever cumprido de forma totalmente limpa. Ela caminhou em direção à saída do prédio público acompanhada por Rafael Costa, pronta para focar todas as suas energias na reunião de expansão internacional de segunda-feira. Beatriz Silva entrou em seu veículo blindado e olhou para a aliança antiga que guardava no bolso interno de sua bolsa de lona, decidindo que o tempo de olhar para trás havia chegado ao seu fim absoluto e definitivo. O automóvel arrancou suavemente em direção ao centro comercial da Zona Sul, onde a panificadora Modelo operava com filas constantes de clientes ávidos pelo famoso pão de queijo artesanal da marca. O telefone celular corporativo da executiva emitiu um sinal sonoro de notificação de altíssima prioridade do sistema de monitoramento prisional do Estado, exibindo um alerta vermelho que fez o motorista frear o carro de forma brusca na avenida. O alerta vermelho na tela do celular corporativo de Beatriz Silva continuava a piscar intensamente, emitindo um sinal sonoro agudo que preenchia todo o interior do veículo blindado estacionado na avenida. A jovem executiva forçou os olhos contra o visor eletrônico do sistema de monitoramento prisional integrado, sentindo a respiração desacelerar à medida que decifrava o texto oficial emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. A mensagem determinava formalmente o encerramento definitivo de todas as pendências de custódia cautelar e transferia Lucas Oliveira para uma ala isolada de segurança máxima definitiva, sem direito a qualquer recurso ou condicional devido ao julgamento final em bloco, que acabara de ser assinado pelo juiz federal. A fortaleza de mentiras e recursos fraudulentos que o vilão tentara erguer de dentro da cela havia desmoronado completamente diante do peso esmagador das provas contábeis que Beatriz entregara na madrugada anterior. Beatriz Silva baixou o aparelho celular devagar e olhou para o céu limpo da capital paulista, através do para-brisa reforçado do automóvel, sentindo como se um fardo invisível de uma década tivesse sido retirado de suas costas de forma permanente. A justiça dos homens, guiada por uma força moral divina inabalável, havia se cumprido de maneira absoluta, trancando os agressores em seus devidos lugares e devolvendo de eventos corporativos, onde Rafael Costa e os grandes acionistas dos fundos internacionais já aguardavam para a assinatura histórica da expansão global da rede de franquias de alimentos. A chegada de Beatriz à cerimônia de gala foi marcada por aplausos calorosos de uma plateia composta por investidores institucionais, fornecedores agrícolas e os próprios funcionários humildes das panificadoras que haviam sido convidados especiais para o evento de celebração. Rafael Costa adiantou-se com um sorriso de profundo orgulho paterno e estendeu os braços para receber a sócia fundadora, que transformara uma pequena panificadora de bairro em um império de panificação artesanal de sucesso estrondoso. A jovem que outrora caminhara sem rumo carregando apenas uma mala, velha e lágrimas pelas ruas escuras da cidade, agora ocupava o topo do mercado empresarial como o maior exemplo de resiliência e competência administrativa de sua geração. O contrato de fusão e investimento estrangeiro foi assinado sobre uma mesa de mármore polido, injetando milhões de reais na marca e garantindo a abertura de centenas de novas unidades de distribuição de pão de queijo e doces tradicionais nas principais capitais do continente europeu e americano. Beatriz Silva utilizou sua caneta com precisão e elegância, garantindo em uma das cláusulas pétreas do documento a manutenção e ampliação de todas as bolsas de estudo e programas sociais voltados para a capacitação profissional de jovens vulneráveis do subúrbio paulistano. O crescimento financeiro de seu império alimentício andava de mãos dadas com a justiça distributiva e a elevação de sua comunidade de trabalhadores. Ao término dos discursos oficiais e das rodadas de entrevistas para os principais jornais de economia do país, Beatriz retirou-se silenciosamente do
salão de festas principal e caminhou até a varanda panorâmica do complexo empresarial para desfrutar de um momento de introspecção e serenidade moral. Ela abriu sua bolsa de lona velha e retirou a Bíblia de estimação que a acompanhara desde a noite mais sombria do despejo violento, folheando as páginas gastas pelo tempo até encontrar um salmo de ação de graças que selava o fechamento de sua jornada de superação legítima. As memórias da dor provocada por Lucas Oliveira e Camila Santos já não carregavam nenhuma amargura ou rancor em sua alma pacificada. Os vilões daquela trama familiar colhiam agora os frutos amargos de suas próprias escolhas corruptas e destrutivas nas dependências frias do sistema penitenciário estadual, sem o luxo, o status e o dinheiro fácil que haviam roubado da antiga empresa conjunta. A integridade inabalável de Beatriz Silva erguera-se como uma montanha indestrutível que desmantelara cada sabotagem tecnológica, cada tentativa de calúnia jurídica e cada ameaça de princípios com uma prosperidade legítima e duradoura que nenhuma crise institucional conseguiria abalar. A garoa paulistana começou a cair de forma suave sobre os edifícios da avenida principal, brilhando sob os reflexos dourados dos refletores do evento, trazendo uma sensação refrescante de renovação total e paz definitiva para a nova vida da grande empresária. Beatriz Silva fechou o livro sagrado com delicadeza e sorriu para o futuro brilhante que se estendia diante de seus passos firmes, certa de que a colheita do bem é um processo divino infalível para aqueles que mantêm as mãos limpas e o coração focado na verdade. Ela virou as costas para a varanda e retornou para o salão principal, ao lado de seus verdadeiros amigos e colaboradores, pronta para liderar sua rede rumo a horizontes globais de sucesso e dignidade plena.